Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal Professor Enfermagem. Eu estou falando com você, o enfermeiro Fabiano. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pressão venosa central. É um tema bastante pertinente, principalmente para quem trabalha em pronto-socorro, em terapia intensiva. Aqui está o nosso primeiro slide, né? Muito legal, mostrando a anatomia do coração. Eu quero explorar um pouquinho aqui sobre a pressão venosa central. A sigla da pressão venosa central é PVC. A definição é o seguinte: a pressão venosa central ela é determinada pela interação entre volume intravascular, função do ventrículo direito, tônus vasomotor e pressão intratorácica. Portanto, ela fornece informações sobre três parâmetros: o volume sanguíneo, a eficácia do coração como bomba e tônus vascular. As vias de acesso do catéter venoso central é o seguinte: o acesso ele é obtido por meio de um catéter intravenoso posicionado dentro da veia cava superior, próximo ao átrio direito. Podem ser utilizados catéter venosos centrais e esse procedimento é realizado pelo profissional médico. O PIC é um dispositivo de acesso vascular inserido perifericamente, tendo a ponta localizada em nível central, na altura do terço distal da veia cava. Esse procedimento, como eu já disse, ele pode ser feito por enfermeiros habilitados, ou seja, aqueles enfermeiros que fazem o curso. Nessa imagem, estou mostrando aqui a inserção de um catéter venoso central. Aqui ele está na subclávia, tá vendo? Ele está inserido aqui, tá? Aqui a veia cava. E aqui é um catéter de PIC. Ele é inserido na via periférica, chegando até a veia cava, tá? Lembrando que esse procedimento do catéter central é realizado pelo médico e o catéter de PIC ele pode ser realizado por enfermeiros treinados. Segundo o Conselho Brasileiro de Monitorização Hemodinâmica, os acessos venosos centrais, em ordem de preferência, são: quando vai pegar um acesso venoso central, existe uma ordem de preferências de acordo com o risco. O primeiro lugar de preferência é a veia jugular interna direita. Depois nós temos a veia jugular interna esquerda, a subclávia esquerda e a subclávia direita, femoral direita ou esquerda. O acesso femoral ele precisa ser evitado para evitar contaminação. Nós sabemos que existem alguns pacientes que acabam pegando o acesso femoral, porém há um grande risco de contaminação, porque ali fica próximo a fezes, a urina, tá? É muito importante a gente lembrar isso. Então a primeira preferência é a veia jugular interna direita, veia jugular interna esquerda, a subclávia esquerda, a direita e por último sim o acesso femoral. Aqui estou mostrando para vocês onde é o acesso femoral, quando vai passar o catéter, tá bom? Essa imagem é um raio-x de tórax mostrando a localização do catéter venoso central. Ó. Você vê aqui onde está essa flechinha, que é o coração, e aqui está a localização da ponta do catéter venoso central. A PVC ela pode ser aferida de duas formas. Ela pode ser aferida através da coluna de água e ela pode ser aferida também através do transdutor eletrônico. Essa aqui nós chamamos de manual, tá? Essa que é feita pela coluna de água. Eu vou explicar para vocês. E essa aqui, que é feita com transdutor, é eletrônica. Materiais necessários para mensuração manual. Então, para mensurar de forma manual, que é essa primeira escolha aqui, onde tem essa régua e o equipo, nós vamos utilizar suporte de soro, tá? Soro fisiológico 0,9% de 250 ml, como aqui na figura. Equipo apropriado para PVC. E no equipo vem acompanhado uma fita métrica. Dessa forma aqui, tá vendo? Vem essa fita métrica e vem o equipo. Esse equipo ele tem duas vias aqui, tá bom? Acompanhando a fita métrica. A fita métrica, fita adesiva para poder colar aqui, ó. Nós vamos colar aqui aquela fita métrica do equipo. Nível de Carpenter, que é uma régua, tá? Esse nível de Carpenter aqui é de carpinteiro, aquela régua de carpinteiro. Eu vou mostrar aqui para você na próxima imagem, tá? E a caneta marcador. Aqui, ó, a régua de carpinteiro, né? É um nível que a gente vai utilizar para achar o ponto zero, tá? Aqui é a fita do PVC, a fita manual. E aqui é o equipo de PVC. Materiais necessários para mensuração eletrônica. Na eletrônica é um pouco diferente. Nós vamos utilizar esse transdutor aqui, tá bom? Lembrando que vai ser apenas um transdutor.
tá? Aqui são dois transdutores, possivelmente um transdutor aqui é da PAI e outro da PVC, mas nós vamos utilizar um. Então, kit para monitorização com transdutor de pressão, esse aqui, suporte para monitorização de pressão, bolsa pressurizadora, que eu vou mostrar para você no próximo slide, o soro fisiológico 0,9% de 250 ml, o nível também de carpinteiro, que é aquela régua, e o monitor com entrada de pressão. Tanto na eletrônica quanto na manual, nós iremos achar o ponto zero. Então, nos dois casos, nós iremos precisar dessa régua de carpinteiro aí, para fazer o nível, tá bom? Aqui é a bolsa pressurizadora que nós iremos utilizar quando for fazer de forma eletrônica. O soro fisiológico ele vai aqui dentro e o equipo vai descer aqui embaixo. Aí nós vamos insuflar aqui até sair uma pontinha verde aqui. Quando a pontinha verde sair, está na insuflação ideal. Aqui é um monitor multiparâmetros, tá? Nós temos aqui, se você olhar aqui, a PVC, essa linha da PVC, quando a gente vai fazer de forma eletrônica, vai estar conectado e a gente consegue visualizar no monitor, tá, o valor. Aqui, por exemplo, está dando uma PVC de 12. Existem alguns cuidados muito importantes que a gente precisa tomar para ter a medida da PVC fidedigna, correta. Eu vou passar aqui para você agora. Certifique-se se o paciente está em decúbito dorsal horizontal, então nós vamos colocar o nosso paciente em decúbito dorsal horizontal. Nós vamos retirar os travesseiros, nós vamos descer a elevação da cama e com os braços ao longo do corpo na posição anatômica. Então a gente deixa o nosso paciente em região decúbito dorsal, a gente desce mais a cama e a gente vai deixar os braços dele na anatomia do corpo, ao longo do corpo. Obtém o eixo flebostático, o ponto zero do manômetro ao nível do quarto espaço intercostal, que corresponde à linha axilar média. A literatura nacional e internacional considera a linha axilar média como referência anatômica padrão ouro para definir o zero, por isso que nós iremos usar aquela régua. Faça todas as leituras com o paciente colocado na mesma posição e o ponto zero calculado da mesma maneira. Mantenha o sistema permeável. Na mensuração, a coluna líquida corre livremente e é possível ver uma leve flutuação. Essa flutuação segue o padrão respiratório do paciente. Cairá na inspiração e se elevará na expiração, devido a alterações na pressão intrapulmonar. Quando o paciente está em uso de respirador, será observada uma leitura falsamente elevada. Então, ou seja, devido à pressão positiva, o paciente na ventilação mecânica vai dar uma pressão levemente elevada, porém falsa, tá? Então não é recomendado a retirada da ventilação mecânica. Algumas pessoas, elas tiram o paciente da ventilação mecânica para fazer a PVC, porém isso não é recomendado. Por quê? Porque se o paciente está pressurizado, no momento que você tira ele da ventilação mecânica, você desestabiliza a parte ventilatória desse paciente. Então é aconselhável não tirar. Se ele tiver com uma PIP muito alta e o valor da PVC ser muito alto, nós iremos descontar esse valor. Indicações. O PVC, a pressão venosa central, ela é indicada nos seguintes casos: no choque, na lesão pulmonar ou síndrome de desconforto respiratório agudo, que nós chamamos de SARA, insuficiência renal aguda, na sepse grave, traumas extensos, paciente com alto risco cirúrgico, cirurgia de grande porte, procedimentos grandes com alterações volêmicas e risco de embolia aérea. Então, nesses casos, são indicados a PVC. As contraindicações absolutas. Vou falar para você agora os casos que é totalmente contraindicado realizar PVC. Obstrução de veia cava superior, trombose venosa profunda em membros superiores, infecção, queimadura, limitação ou lesão no local de acesso, síndrome da veia cava superior, obstrução ao fluxo sanguíneo na veia cava superior e alterações anatômicas. Contraindicações relativas: alterações da coagulação, trombose venosa profunda em membros superiores, implante recente de marca-passo de 4 a 6 semanas, pneumotórax e trauma cervical. Então, nesses casos, a contraindicação ela é relativa, tá? Precisa ver o custo-benefício da contraindicação. Valores de referência da PVC. Muito importante você pegar um papel agora, uma caneta, para você anotar os valores de referência. A enfermagem tem muita dúvida disso, tá? Quais são os valores de referência da pressão venosa central? Segundo Araújo, quando a gente faz a PVC de forma manual, ela vai variar de 6 a 10 centímetros de água. Eletrônica, de 3 a 6 milímetros de mercúrio.
Quando a gente faz manual, nós vamos fazer em centímetros de água, tá? Em eletrônico, nós vamos fazer em milímetros de mercúrio. Segundo o DAC Galo, na manual vai de 5 a 8 centímetros de água e na eletrônica de 4 a 6 centímetros de água. Valores muito baixos indicam uma hipovolemia e valores muito altos indicam que o paciente está hipervolêmico. Ou seja, hipovolemia, o paciente está necessitando que faça volume para esse paciente. Hipervolemia mostra que o paciente ele já está com muito volume, ou seja, vai ser necessário fazer diurético, intervenções para diminuir a volemia desse paciente. E quando está com hipovolemia, vai passar colóide, cristalóide, tá bom? É a tendência da leitura que é mais significativa, independente do valor básico. Uma tendência ascendente ou descendente da PVC, associada com a avaliação clínica do paciente, determinará as intervenções adequadas. Situações que produzem PVC aumentada. Insuficiência cardíaca congestiva, que é a ICC, o coração ele não pode tratar eficazmente o retorno venoso. No tamponamento cardíaco, no estado da vasoconstrição, uso de agentes vasopressores como noradrenalina, dopamina, estado de volume sanguíneo aumentado na hiperidratação, exemplo de situações que produzem PVC diminuída ou PVC baixa, estado hipovolêmico, que é a perda de sangue ou líquidos, vasodilatação induzida por medicamentos. Então nós temos a vasoconstrição que é induzida por medicamentos, e nós temos também a vasodilatação que é induzida por medicamentos. Vou falar para você agora sobre as complicações do PVC. Infecção dentro ou ao redor do catéter, trombose, fibrina na extremidade do catéter ou trombo desenvolvido. O paciente pode apresentar edema próximo ao catéter, graus variáveis de dor no pescoço e distensão da veia jugular. Embolia aérea, penetração de ar no sistema e seu trajeto para o ventrículo direito através da veia cava. Os pacientes podem apresentar confusão, lipotímia, ansiedade e diminuição do débito cardíaco, devido à espuma que se forma dentro do ventrículo a cada contração cardíaca. Deslocamento do acesso, saída acidental ou posicionamento inadequado, relativas à introdução do catéter, arritmias, hemotórax, pneumotórax, hidrotórax, lesão vascular, carótida subclávia, lesões de nervos, ducto torácico, dissecção e formação de êmbolos, perfuração cardíaca, hemorragia e tamponamento. Fatores que interferem na leitura correta. Presença de coágulos diminui a luz ou que provocam sua obstrução completa. Acotovelamento do catéter que pode impedir parcial ou totalmente a passagem de líquido. Aderência da extremidade interna do catéter à parede do vaso. Localização incorreta da extremidade interna do catéter, antes da última válvula do sistema venoso central, ou o catéter pode ter se desviado para a veia periférica ou jugular. Posição incorreta do paciente, incluindo o estado da cama, posição anatômica do corpo, travesseiros, membros não estendidos, o nivelamento da linha axilar média e do ponto zero da coluna de água, que é o zero hidrostático. Este é o erro mais frequente que leva a leituras e resultados falsos. Preenchimento incompleto do catéter. Espero que essa aula aí tenha te ajudado sobre pressão venosa central. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre pressão venosa central também. Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo um e-book muito bom mesmo. É o e-book sobre UTI, é um guia de bolso. Você que gosta de terapia intensiva, tem vários temas que é tratado nesse e-book. O preço é um valor irrisório. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você esse e-book, tá? Compensa muito, gente, vocês darem uma olhada nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.